E aí, bora aprender a tal da técnica para lidar com sequestro emocional? Bora lá que ela é rapidinha, em 20 minutos eu vou te explicar. Mas antes, deixa eu te cumprimentar, né? Pra não ser mal educada. Uma boa noite pra você, um bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir. E vamos lá entender como é que funciona esse tal do sequestro emocional, né? Eu vou explicar antes pra também você não ficar tão perdida assim. Eu tenho certeza que você vai se identificar, porque com certeza em alguma vez na tua vida você passou por isso. Então, o sequestro emocional, ele acontece no nosso cérebro diante de alguma situação de ameaça, ou perigo, ou medo. Então, mais ou menos assim, lá no nosso cérebro tem uma partezinha chamada amígdala. São duas bolinhas bem pequenininhas que elas ficam ali na base do nosso cérebro e ela é responsável por armazenar memórias emocionais muito profundas, tudo que tem a ver com emoções muito fortes, aquilo que mexe muito com a gente, né, informações, enfim, tudo que tem uma ligação emocional e outras funções também. Mas para o nosso tema de hoje a gente vai focar nessa capacidade de armazenagem de informações. E elas vão sendo armazenadas ao longo da nossa vida, desde a nossa infância a gente vai armazenando. Vou colocar aqui uma figurinha só para vocês entenderem melhor. Então ali vocês estão vendo ó, a amígdala bem na base, pertinho do olho, ali aquela bolinha preta. E ali vocês estão vendo um ciclo, tá vendo uma cobra ali e umas setinhas. Então como é que funciona o sequestro emocional? Quando os nossos olhos, ou a gente recebe qualquer tipo de estímulo, seja visual, auditivo, sensorial, aquela mensagem vai ser captada, vai ser, vamos dizer assim, absorvida não, né? Vai ser recebida pelo tálamo, que é aquela bolinha ali bem no meio do cérebro, a primeira setinha, e ela vai ser transformada numa linguagem cerebral. O cérebro ele precisa entender o que ele... não perdeu não, amiga, porque eu entrei e foi mega atrasada. Eu tava explicando meus rolês lá no story, então bora lá, Sheila, vai dar tudo certo. Então, quando o tálamo pega essa informação e vai traduzir ela dentro ali do nosso córtex cerebral, ela vai ver qual é a melhor resposta para aquele estímulo. Então, por exemplo, alguém te faz uma pergunta, quanto é 5 mais 15, por exemplo, 5 mais 15, uma pergunta mais difícil, o teu cérebro vai fazer isso, ele vai ouvir a informação, vai mandar lá, né, para aquela região ali das setinhas, vai tentar interpretar e dar uma resposta adequada. Pode ser que você demore mais, pode ser que você demore menos, não tem problema. Agora, se você bota a mão ali, você tá cozinhando, sem querer você passa assim em alguma coisa quente, você tira rapidão, né? Você não pensa, teu cérebro ele não vai ali ver qual é a melhor resposta, ele não vai ter esse delay. Ele precisa responder rápido. E aí você vai, tira a mão rápido, né? Sem sequer pensar, você não calcula, você não faz conta nenhuma para chegar a essa conclusão. Quando isso acontece, olhando para a figurinha de novo, estão vendo que quando o estímulo ele entra, ali no caso vai ser pelos olhos, porque a pessoa está olhando uma cobra, e chega ali no tálamo, aquilo ali vai direto para a amígdala. Então a amígdala ela vai cortar o caminho. Ao invés dela fazer todo o percurso ali até o fundo do cérebro e responder de uma forma completa, enfim, de uma forma racionalizada, não, ela precisa ser rápida. Então a informação vai direto para a amígdala. Toda vez que uma informação nossa ela vai direto para nossa amígdala, ali no cérebro, a gente geralmente não pensa o que está fazendo, a gente só reage, sabe? O ação e reação é exatamente esse ciclo mais curto que acontece na nossa mente. Então, existem pessoas que lidam bem, né, na presença de uma cobra, como é o exemplo ali, que olha assim, se assusta e age rápido, por exemplo, sei lá, pega alguma coisa para matar a cobra ou sai correndo, e tem pessoas que ficam simplesmente desesperadas. Às vezes a cobra tá até longe, mas só o fato de ver aquele animal longe, ela já fica em pânico, né? Que as pessoas até vão dizer que é um pânico de cobra, ou até outras situações onde a pessoa entra em pânico, ela não pensa. Aquela amígdala está sendo fortemente ativada. Ali que vai residir as nossas fobias, se é que você tem alguma. E quando a gente vai transferir essa mesma analogia para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, vai existir também esse mesmo atalho. Então, vou dar um exemplo agora falando de comportamento. Se a gente está conversando, eu estou conversando contigo, estamos tranquilas,
falando de qualquer assunto que a gente gosta, sei lá, falando de maquiagem, vou falar um assunto que eu gosto. Eu te faço uma pergunta, você me faz uma pergunta, aí você vai fazer uma pergunta difícil, eu vou dar uma pensada, vai acontecer aquele ciclo mais longo da foto. Vou pensar, vou tentar traduzir, encontrar ali na minha mente alguma resposta, vou ficar ali cavucando e para poder te responder. Agora, se você fala alguma coisa muito, muito agressiva pra mim, ou tenta me ofender, ou tenta me atacar, provavelmente essa informação, quando ela chegar, ela vai direto pra amígdala. E aí a minha vontade vai ser de responder. Tenho certeza que isso já aconteceu contigo alguma vez. Se não aconteceu, se por algum acaso isso nunca aconteceu, você conhece conhece alguém que passou por isso, ou você presenciou algo do tipo. Fala aí pra mim, se você já presenciou, né, alguém perdendo a cabeça, falando sem pensar, dando aquela resposta assim na lata, ou se você mesma já passou por isso. É só dar um joinha, não precisa se acusar, não precisa acusar ninguém, é só falar, já vi, já aconteceu, é verdade, dá um ok aí pra eu ver que tá todo mundo junto, a gente tá ali, estamos no mesmo nível aqui, estamos nos entendendo. Então, quando existem pessoas que naturalmente lidam com isso muito bem, elas não são tão reativas, elas conseguem pensar antes de falar. E existem pessoas que já não têm tanto autocontrole assim. Deixa eu voltar aqui pra mim. Não sei como eu faço pra voltar. Mas acho que como é que faz pra voltar? Não sei como faz pra tirar essa foto aqui. Ah, tá, consegui. Então, tem pessoas que não têm tanto autocontrole. Elas simplesmente vão estar sempre assim, prontas pra reagir, prontas pra dar uma resposta. Às vezes, a outra pessoa nem teve a intenção de ofender, ela só falou alguma coisa, mas ela tá tão já preparada, pronta pro ataque, que qualquer coisa ela fala na lata. Às vezes é grossa, né, ofende, perde relacionamentos, tem dificuldade. Geralmente as pessoas se denominam, a fulana é estouradinha, a fulana não tem papas na língua, a fulana não leva desaforo pra casa. Geralmente são essas frases que denominam esse comportamento. Isso nada mais é do que sequestros emocionais acontecendo em uma frequência, vamos dizer assim, alta. Porque o sequestro emocional não é um problema. Ele te ajuda, dependendo da situação. Ele vai ser necessário quando você tá numa situação de real perigo. Imagina, você tá atravessando a rua e tá vindo um carro muito rápido, você não vai pensar, você vai sair correndo, não é verdade? Ou você vai parar e vai pensar, bom, o carro está vindo a 85 km por hora, eu estou caminhando a 2 km por hora. Considerando a velocidade da minha caminhada e da caminhada do carro, ele vai me encontrar em 3,4 segundos. Não dá, quando você terminar de pensar, o carro já te atropelou. Então você corre logo. Isso não deixa de ser um sequestro emocional, vamos dizer assim, uma fuga do teu cérebro para te fazer sobreviver. Porém, como eu estava falando de comportamento, a gente faz isso também com as pessoas. A gente tem esse comportamento de lutar, que se chama lutar ou fugir, que nada mais é do que um dispositivo muito primitivo do nosso cérebro de perceber ameaças ou oportunidades. Então, vamos voltar, né, alguns milhares de anos atrás, quando as pessoas não tinham essa estrutura tão desenvolvida como nós temos hoje. Então, as pessoas estavam em locais com animais ferozes, tinham locais que não tinham como se proteger. Você estava sempre ali, né, à mercê ou sempre à espreita, sempre esperando, né, que um animal feroz fosse te atacar, porque não existia, né, as cidades, proteções como a gente tem hoje. E aí, quando uma pessoa avistava um animal, ele precisava decidir muito rápido se era hora de lutar ou se era hora de fugir. Se por acaso ele visse que aquele animal é um animal que poderia servir de alimento, sei lá, um coelho, uma vaquinha, enfim, se ele visse um animal que é inofensivo, ele ia lutar com aquele animal, ele ia atrás, ia caçar, ia matar, porque aquilo ali era alimento, sobrevivência. Agora, se fosse um leão, um urso, algo que ele olhasse e pensasse, cara, não vai dar, eu vou ter que fugir. Então, rapidamente, o cérebro, ele precisava decidir em segundos, porque naquela época tudo era uma questão de sobrevivência literal. Essa parte do nosso cérebro que eu te contei lá no início, da amígdala, ela faz parte do nosso cérebro primitivo. Ele é chamado assim de cérebro primitivo porque é uma parte do cérebro que todos os animais têm em comum.
Porque os animais também funcionam assim. Eles sempre olham para algo, para um outro animal, e rapidamente ele vai decidir se aquilo ali é uma presa ou se aquilo ali é uma ameaça. E os animais não ficam pensando horas, né? Eles podem até planejar o ataque ou a fuga, mas rapidamente eles reconhecem. A gente continua com essa parte do nosso cérebro. Só que hoje, né, podemos dizer assim, que as ameaças não são tão frequentes como eram antes. Agora as ameaças são as pessoas. Agora a gente olha para as pessoas e vê elas como uma ameaça ou vê elas como uma oportunidade de atacar, que o Augusto Cury vai chamar de síndrome do predador presa. Inclusive foi um dos primeiros posts que eu fiz aqui no meu equilíbrio. Se você voltar, tiver um pouquinho de paciência, você vai ver que foi um dos primeiros posts que as pessoas amaram, porque até então as pessoas não tinham muito conhecimento, não se falava muito sobre o tema. Na verdade ainda não se fala tanto, né, dessa questão, desse ciclo, onde uma hora você tá atacando alguém e outra hora você está sendo atacado. Inclusive, relacionamentos abusivos, acontece muito isso. Sempre vai ter uma parte que vai estar oprimindo a outra, ofendendo a outra, né, sendo agressivo verbalmente, moralmente, até mesmo fisicamente, e a outra pessoa não consegue sair, ela está sendo uma presa, e aquela outra pessoa está sendo um predador. Os dois estão vivendo em sequestros emocionais, sendo que um está sempre atacando e outro está sempre, vamos dizer assim, se encolhendo, não consegue fugir ou foge assim internamente, né? Ela não sai literalmente daquele lugar, ela só sofre internamente. E aí existem formas da gente lidar com esses sequestros emocionais justamente para preservar relacionamentos, para que você não vire um predador e muito menos se torne uma presa quando alguém tentar te atacar com palavras. Uma das formas da gente fazer isso é usando a técnica do DCD. E é essa a técnica que eu vou te ensinar. Claro que tudo na nossa vida é uma questão de treino, gente. A ferramenta, ela funciona desde que você treine. Não adianta, você vai aqui ouvir, vai aprender, vai dizer, pronto, vou fazer uma vez e deu, nunca mais. Claro que não. Até porque, eu sempre falo isso, quanto mais antigo for o teu hábito, mais difícil ele é de mudar. Mas não quer dizer que ele seja impossível de mudar. Então, se você tem um hábito de responder toda hora, se alguém fala, você retruca, se alguém tenta te ofender, você ofende de volta, gosta de sustentar discussões, provavelmente você tem, né, essa questão do autocontrole mais deficiente. Aí você precisa exercitar mais. Eu sou uma pessoa que não sou muito assim de me estressar, de ficar respondendo. Quando eu era adolescente até que mais. Hoje, naturalmente, eu já consegui me controlar. Porém, existem situações que dá aquela vontade de responder, porque afinal todos nós somos seres humanos e todos nós passamos por esses momentos de tensão. E aí eu peguei a técnica e ficava com ela assim na minha cabeça, pronta pra usar. E aí eu comecei a perceber situações onde eu reagia, porque às vezes a gente não percebe que está reagindo, a gente não percebe que está reativo, a gente não se dá conta porque ficou tão natural que você já não se dá conta que você tá dando aquela respostinha, às vezes um pouquinho ácida, você nem tá gritando, nem tá apontando o dedo, ofendendo, às vezes é aquela respostinha sutil, mas que tem aquele quesinho assim de responder. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você já passou por uma situação assim? Dá um joinha só pra eu entender que eu não sou a única pessoa do mundo que passou por isso, né? Não é possível. Faz assim, não precisa se expor não, aqui ninguém vai se expor. Bom, se você quiser se expor, fica à vontade, os comentários estão aí. Mas faz assim, só pra eu ficar aliviada e saber que eu não estou sozinha, que às vezes a gente reage e não se dá conta que a gente tá reagindo. Às vezes a outra pessoa fala, nossa, o que aconteceu contigo? Aí você fala, ué, nada, tô normal, não aconteceu nada. Você já tá num ciclo reativo e não se deu conta. Então, depois que a gente aprende a técnica, a nossa mente fica mais assim, atenta, tentando pegar algumas dicas, sabe? Tipo, isso aqui não chegou legal pra mim. Vou querer responder, sabe? Você começa a perceber situações que vão te levar ou vão te instigar a ir lá pra amígdala direto, sabe? De você, responder na hora. E a técnica do DCD, ela funciona assim. Já vou ensinar porque é 20 minutos e eu vou cumprir os meus 20 minutos. Pessoal confirmando aí. É fato. A sigla significa DCD, né? DCD. Duvidar, criticar e decidir. Tá? Guarda essa informação. Duvidar, criticar e decidir.
Como é que se funciona numa situação real? Porque a gente sabe que nessas situações a gente não tem tempo pra pensar. É muito automático, né? Uma pessoa fala e você, pá, responde na hora. Camila, como é que eu vou passar pelo duvidar, criticar e decidir assim tão rápido? Calma que eu vou te explicar. Vou te explicar o que significa cada processo e depois eu vou resumir tudo numa frase só. O duvidar é você, enquanto a pessoa tá falando, quando você se deu conta que aquilo ali não vai ficar legal, que aquela conversa não tá muito boa, você começa a duvidar do que tá acontecendo. Não duvidar se isso é uma situação real ou não, mas fazer perguntas. Tipo assim, será que essa pessoa realmente está com essa intenção? Será que essa pessoa conhece o cenário para ela falar o que ela está pensando? Será que eu realmente estou bem e não estou interpretando mal? Você começa a fazer dúvidas, começa a olhar as informações e pensar, será que é assim mesmo como eu estou interpretando? Será que eu não estou enganado? Será que a pessoa não está enganada? Você começa, né, a criar algumas dúvidas. Aí depois, o criticar significa você olhar para a situação, ou olhar para a pessoa, enfim, para aquelas informações que estão chegando e criticar ela, dizer, essa pessoa está enganada, ou talvez eu esteja errada de fato, essa pessoa está estressada, e você começa, né, vamos dizer assim, minar aquelas informações para elas começarem a se dissipar, para elas não chegarem tão agressivamente. Você começa a criticar aquela situação e depois a decisão é um ato. O decidir é de tomar uma postura. Você vai olhar isso tudo e dizer, o que eu vou responder? Qual é a resposta mais adequada? O que eu devo falar? Será que eu devo ficar quieto? Será que eu devo responder? Será que eu devo esperar? Você vai precisar tomar uma decisão. Porque se você não tomar nenhuma decisão, você vai estar tomando uma decisão, que eu sei lá qual vai ser. Provavelmente uma resposta mal pensada. E aí, tudo isso... Por que são essas perguntas estimulantes? Justamente para a gente quebrar o ciclo. Vou voltar lá para a figurinha. Quando a gente recebe um estímulo que vai direto para a amígdala, como a cobra, por exemplo, como é da figura, e a gente faz uma pergunta ou a gente cria um pensamento, a gente obriga o nosso cérebro a voltar lá pro fundo, a fazer aquele ciclo mais longo. Vocês estão vendo? Ir lá até o córtex visual, ou sei lá, dependendo se vai ser a parte auditiva, enfim, para só depois chegar na amígdala. Então você corta o ciclo de reação. Se você começa a colocar informações na sua cabeça no momento que você está se sentindo ameaçado, você não vai conseguir reagir. E por que você não vai conseguir reagir? É uma questão neurológica. Você não consegue reagir porque você corta o efeito da reação. É como se fosse assim, ó. Vou fazer com o dedinho, né? Aqui é a informação comum, né, do nosso cérebro, e aqui é da amígdala, né? Ela é bem curtinha. Quando ela tá fazendo isso aqui e você faz uma pergunta, ela automaticamente vai ser obrigada a fazer a volta porque ela vai ter que pensar. E aí você perde o tempo. Você não consegue responder. Você simplesmente... Sabe quando uma pessoa conta uma piada e você não entende ela, você só entende ela depois? E mesmo que se ela fosse engraçada, ela perde a graça porque você perdeu o time? É mais ou menos isso. Você perde o time da resposta. Você não fica com vontade de responder porque você já pensou. E aí você vai perceber que a resposta que você daria já não seria a melhor. E tudo isso que eu te falei do DCD, ela se resume sempre numa única frase. Então, se na hora que você vai começar a aplicar, você pensar, meu Deus, como é que é mesmo? Pensa só nessa frase. Apenas nessa frase, nada mais além do que essa frase. Qual a resposta mais inteligente eu devo dar? Só deixa vir essa frase. Porque quando vier essa frase, você já tá fazendo uma pergunta. Você já vai obrigar teu cérebro a fazer o ciclo completo. E quando a gente usa a palavra inteligente, a gente ativa uma parte diferente do nosso cérebro. Ele olha e pensa, opa, inteligente, eu não posso falar besteira. Eu não posso falar qualquer coisa. Eu sou um adulto, então preciso ser inteligente. E aí você vai obrigar teu cérebro a ser, vamos dizer assim, mais adequado na resposta. E aí essas respostas, elas podem vir de diversas formas. Inclusive o silêncio. Você pode olhar pra pessoa e concordar, assim, balançando a cabeça, né, ficar quieto, ou você pode responder concordando com a pessoa. Você vai dizer, sabe que tu tem razão? E aí você vai quebrar a pessoa porque ela ia querer uma briga ou sustentar uma discussão e você
acabou com a graça dela. Ou você simplesmente diz, vou pensar, achei interessante isso que você falou, sabe? Vou pensar nesse caso, me dá um tempo, depois a gente conversa. Que também vai cortar a discussão. Ou você pode usar o bom humor e brincar, fazer uma piada. Acho que você tá certo mesmo. É assim mesmo, é só assim, esse é meu jeitinho. Enfim, tenta desvirtuar. E aí você quebra todo aquele clima, porque a pessoa já não vai conseguir mais sustentar aquele clima de tensão. Até mesmo ela vai se dar conta do que tá acontecendo e ela vai parar. Ou ela vai sair, ou ela vai meio que ficar sem graça, trocar de assunto. E enfim, isso vai funcionar se você for assertivo. Não adianta você responder sem pensar depois, não, peraí, só um pouquinho. E tentar, voltar atrás. Você precisa qual a resposta mais inteligente eu devo dar? Tem que ser a primeira frase que vem na tua cabeça. Você tem que registrar isso na tua mente como isso é uma frase importante. A partir de agora, entendeu? Isso é uma frase importante. Eu preciso ter ela estrategicamente armazenada na minha mente. Porque em alguma situação de ameaça com uma pessoa, eu vou precisar usá-la mentalmente. Isso acontece, gente, em fração de segundos. Você pode ficar despreocupado. Se você estiver aberto para usar a ferramenta e disposto, na hora vai vir. E aí você vai, assim, em questão de segundos, você vai decidir se você vai dar a resposta mais inteligente ou se você, não tô nem aí, vou responder porque a vida é assim. Parece até que você ganha um poder, assim, na hora. É muito interessante. Você olha pra situação e é muito rápido. Você pensa, caramba, vale a pena lutar por isso? Vale a pena responder? Porque às vezes vale a pena, né? A gente não vai ser também barata morta e nunca reagir a situações. Tem situações que a gente precisa reagir. Imagina alguém tá agredindo um teu familiar, tu vai pensar, qual a resposta mais inteligente eu devo dar? Será que eu tenho que dar uma flor pra ela? Falar sobre a paz mundial? Não, você vai precisar realmente intervir do jeito que der. Não dá pra pensar. É a primeira coisa que vier, você vai defender a tua família, porque é importante. O problema é que as pessoas usam isso pra tudo, sendo necessário ou não. Por isso que a ferramenta ela é importante. E aí você precisa avaliar aquela situação e a ferramenta te ajuda naquele 1 segundo pensar, vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, então beleza, dá a tua resposta. Não vale a pena, e aí você dissipa aquilo ali e talvez resolve depois ou converse com a pessoa depois, dá uma pensada, enfim, você ganha esse poder de decisão. E ela é muito interessante e inteligente, porque ela usa realmente as partes que a gente não consegue controlar do nosso cérebro, que é fazer perguntas e agir, sob o comando dessas perguntas. Se alguém tiver uma dúvida, enfim, não entendeu muito bem, me manda no direct, porque nossa live já está acabando, já fechamos os 20 minutos. Eu vou deixar ela salva aqui por algum tempo e depois eu vou colocar ela no YouTube junto com a outra live, tá? E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu posso falar mais sobre esse assunto porque, gente, sequestro emocional é mais profundo e também existem outras formas de lidar, né? Mas testa, me fala. Depois me manda uma mensagem no direct, me conta se fez sentido, se funcionou, porque às vezes também pode não funcionar. Da primeira, não pode funcionar da segunda, você pode ficar, dependendo do teu nível de autocontrole, se você tem muita dificuldade, pode ser que seja muito difícil no início. Mas deixa armazenada aquela frase, qual é a resposta mais inteligente eu devo dar? Deixa ela armazenada e tenta usar, vai tentando, até você conseguir. E quando conseguir, me conta como é que foi, porque é muito legal. Já ouvi coisas muito interessantes a respeito dessa tarefa nas mentorias que eu faço. O pessoal usa e sempre diz, olha, quando a gente usa mesmo funciona. Às vezes a gente não quer usar, mas quando a gente usa funciona. Então espero que eu tenha te ajudado. Vai exercitando, pensa bem, grava a frase e não provoca a situação, mas quando a situação surge, você usa e vai depois ali no direct me contar. Tá bom, gente? Então, beijo pra vocês, boa noite e depois falar comigo lá como é que foi. E dúvidas, pode falar comigo também, tá? Tchau, tchau!